Vasco quase arranca a vitória contra o Bahia na Fonte Nova. Agora, o pós-jogo de Bahia 1, Vasco também 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, o seu canal de notícias do Vasco. Hoje tivemos na Fonte Nova, Bahia 1, Vasco também 1, um primeiro tempo horroroso por parte do Vasco, o pior primeiro tempo na era Ramon Dias, o time não conseguiu se encontrar, o Vasco entrou em campo por conta da suspensão do Zé Gabriel, com o Medel de volante e o Maico na zaga. O Maico até que se comportou muito bem, jogou uma partida honesta, não comprometeu, porém o Medel no primeiro tempo ficou mais uma vez perdido, jogando ali como volante, não se encontrando, e além dele jogou muito mal o Praxedes, que estava errando muitos passes, não conseguia fazer a ligação do meio-campo ao ataque, que também estava inoperante, com o Serginho por uma ponta, com o Peck por outra, e o Verratti isolado na frente. Bem verdade que o Bahia também não ameaçava, apesar de ter a posse da bola, ele não chegava ao gol do Vasco, a gente não era ameaçado em tempo algum pelo Bahia, da mesma forma que a gente também não representava nenhum tipo de perigo para o gol do Bahia no primeiro tempo. Porém, numa falha grotesca, conseguimos tomar um gol no finalzinho, já nos acréscimos praticamente. Mais uma vez o Vasco, com puro desatenção, toma o gol no final do primeiro tempo. Dessa vez o Serginho não conseguiu acompanhar o volante do Bahia, que chegou à linha de fundo, fez um cruzamento, o centroavante desviou levemente, acabou atrapalhando o Léo e o Léo Jardim, e o Ademir apenas empurrou para o fundo da rede. E ali decretava a final do primeiro tempo, o Vasco saiu perdendo de 1-0, Ramon Dias não pensou duas vezes, promoveu a estreia de Payet, fez 3 mudanças logo no início, colocando o Sebastião, colocando o Payet e colocando também o Marlon. Então o Vasco com isso conseguiu ganhar o meio de campo, conseguiu produzir melhor, e o segundo tempo passou a ser completamente diferente do que vinha sendo o primeiro tempo. O Vasco começou a fazer boas jogadas, o Payet entrou muito bem, dando qualidade ao meio de campo, o Vasco ainda promoveu a substituição do Bambu pelo Pumita, e depois também colocou o Jair em campo. Aí, nesse momento, o Jair entrou por volta dos 33 minutos, o Vasco conseguiu o empate aos 17, num pênalti que foi feito em cima do Marlon, que quem bateu foi o Verratti, aos 17 minutos do segundo tempo, bateu muito bem, uma batida precisa, ele consegue virar o pé na chegada, na hora que ele vai tocar na bola, ele consegue virar o pé e colocar no canto do goleiro, o goleiro para um lado, bola para o outro, o goleiro praticamente não saiu na foto, e aí o Vasco começou a crescer no jogo. Uma coisa que chamou bastante atenção foi que no lance do gol, o Verratti não comemora, ele pega a bola no fundo da rede e corre com os companheiros para o meio de campo, que o Vasco sentia naquele momento que tinha total condições de buscar a vitória. E conseguiu correr atrás, continuou, na verdade, mantendo o ritmo, tentando a todo custo fazer ali o gol da vitória, o gol da virada, quando aos 33 minutos entrou o Jair e aos 38, numa jogada que estava praticamente morta lá no fundo do campo do Bahia, o Vasco conseguiu recuperar a bola, achou o Payet dentro da área, que foi e gentilmente cedeu para o Jair. E aí o Jair tinha a visão total do gol, livre, tocou, mas a bola passou rente à trave para fora aos 38 minutos do segundo tempo, de forma inacreditável. O Jair perde o gol que selaria praticamente a vitória do Vasco. Nesse lance, se você rever o lance na TV, você vai ver que o Payet já corre para o abraço. Quando ele toca a bola para o Jair, ele já corre de braços abertos e, ao mesmo tempo, ele leva a mão na cabeça quando ele vê que o Jair perde o gol. Inacreditável. O Vasco conseguiu continuar indo à frente
forçando a defesa do Bahia. O Payet teve mais uma oportunidade que ele demorou a tocar e na sequência teve um contra-ataque que quase o Bahia conseguiu fazer o segundo gol. Então o jogo ficou aberto depois dos 30 minutos, com qualquer um dos dois ali tendo chance de conseguir fazer o gol da vitória. O Vasco se comportou muito melhor no segundo tempo, o Vasco se encontrou, e a sensação que a gente teve depois, no final da partida, que o Payet, com esses 15 dias que a gente vai ter de data FIFA, com a condição que ele vai ter de treinamento e aprimoramento, voltando a ter uma condição física para aguentar um jogo de 90 minutos, com certeza vai adicionar muita qualidade ao time do Vasco. O Vasco, com certeza, vai apresentar um bom trabalho ali do meio para frente. Paulinho foi monstro no jogo de hoje, jogou muito bem. Mais uma vez, Léo também se comportou muito bem na zaga, junto com o Michael. Medel acabou levando o segundo cartão amarelo e está fora do próximo jogo, assim como o Jair, que foi expulso numa cotovelada infantil já no finalzinho, vai ficar fora, provavelmente vai levar um gancho aí de 2 ou 3 jogos. Mas o Vasco tem a volta do Zé Gabriel, provavelmente vai com uma zaga formada por Léo e Michael, que não vai comprometer, porque o Michael jogou muito bem na partida de hoje, jogou uma partida muito honesta. O Michael é aquele jogador que tem experiência, porque afinal de contas ele sempre foi um bom jogador, porém chegou no Vasco fora de forma, já tem mais de 35 anos, é um jogador realmente que não tem mais aquele vigor físico, não tem aquela explosão, mas o que a gente percebe é que ele está sendo bem trabalhado pela comissão técnica e ele está ganhando confiança. Isso que é importante nesse momento, a confiança que ele está adquirindo. E isso está deixando o jogador, a exemplo do que aconteceu com o Zé Gabriel, pronto para poder atender as necessidades do treinador. Hoje, numa entrevista também muito forte do Ramon Dias ao final do jogo, ele bateu na mesa dizendo que o Vasco não cai. Ele ficou indignado com o lance que originou o pênalti. O Marlon foi derrubado pelo Gilberto. O Gilberto já tinha cartão amarelo e não levou o segundo cartão amarelo. No entendimento do Ramon, esse segundo cartão amarelo deveria ter sido dado e, consequentemente, ele teria sido expulso. E, obviamente, melhoraria muito. Afinal de contas, ainda 17 minutos do segundo tempo. Isso não aconteceu, deixou o Ramon muito indignado. Na entrevista, ele deixou claro de que podem tentar o quanto quiser, mas o Vasco não vai cair. Citou também a questão de o Vasco estar impedido de receber seu público no seu estádio para acompanhar os seus jogos. Então o Ramon hoje estava pistola, estava batendo na mesa, estava gesticulando demais, diferentemente das entrevistas que ele vinha fazendo até então, que geralmente eram entrevistas calmas, tranquilas. Dessa vez não, bicho. O bicho ficou uma fera. Isso é bom porque mexe com o elenco, isso é bom porque agita todo mundo. O Vasco realmente está numa ascensão. Santos perdeu, a gente não desgarrou muito, estamos a 5 pontos de fora, que é o próprio Bahia, sendo que o Vasco tem um jogo a menos, que é o jogo contra o América. Vamos pegar o Fluminense agora na próxima rodada, ainda sem local definido, não sabemos aonde vamos jogar, com chance sim de ganhar, porque o time vai ficar aí 2 semanas treinando e provavelmente vai adquirir uma melhor forma física e técnica, principalmente dos jogadores que chegaram agora na segunda janela, com destaque para o Payet. Então temos total condição de fazer um bom jogo sim contra o Fluminense. Depois vamos ter mais aí 3 jogos de confronto direto contra Curitiba, contra a América e contra Santos. Então esse mês é um mês importante, precisamos aí ter pelo menos aí uns 11 pontos, já fizemos um, então temos que tentar aí ganhar 3 partidas, empatar mais uma, para a gente conseguir, nesse mês, sair de vez dessa zona da degola. Então foi uma partida muito ruim no primeiro tempo, uma partida muito boa no segundo tempo, o Vasco se encontrando, Paulinho sendo mais uma vez o destaque, jogando muita bola. O Marlon entrou também muito bem, Léo Jardim não comprometeu, fez 2 ou 3 defesas também, salvando o Vasco. Michael na zaga junto com o Léo, firmes. O Bambu é o ponto fraco mais uma vez. Piton não comprometeu. Serginho e Peck não disseram ao que veio. E o Verratti foi mais uma vez o artilheiro do Vasco. Aliás, desde que chegou, todos os gols que o Vasco fez, ou foi ele que fez, ou teve participação dele, que foi naquele caso do gol anulado do Paulinho, que a jogada foi toda feita pelo Verratti. Então, é um jogador que está somando demais, está garantindo os pontos para o Vasco, e agora a gente tem a chegada do Payet, que está se condicionando, e quando ele estiver pronto, estiver nos cascos, eu tenho certeza que ele vai ajudar e muito o nosso Vasco.
Gente, esse foi um resumo do que aconteceu na tarde e noite de hoje, e aí agora são 13 dias até o próximo jogo do Vasco, que vai ser no dia 16 de setembro contra o Fluminense, ainda sem local definido. Provavelmente vamos conseguir a liberação de São Januário, mas enquanto isso não está oficialmente definido, a gente vai ficar esperando para ver onde o Vasco vai jogar contra o Fluminense. Mais uma vez, peço a vocês que não é inscrito para se inscrever no canal, dar aquela moral, dar aquela força e mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e fui!